Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos, bem-vindos, a mais uma devocional do dia. E hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. Hoje foi essa palavra que saiu na devocional para a nossa meditação. E hoje ela se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 3 e o versículo 19, que vai dizer assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, pela presença de Deus, O Senhor, para nós cristãos, é o nosso Deus. Essa mensagem aqui foi o apóstolo Pedro que estava falando para as pessoas, Ele foi até a porta do templo e lá ele começou a pregar para o povo, ele começou a discursar para as pessoas e ele estava chamando as pessoas para o arrependimento, para se converter a Deus, porque para a gente se chegar a Deus, para a gente se converter ao Senhor, a gente precisa se arrepender, pois a palavra fala que nós somos pecadores. Todos nós erramos e todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Mas a partir do momento que a gente se arrepende das coisas erradas que a gente fez e que a gente faz e se chega a Deus, pede perdão dos nossos pecados, aí a gente vai estar se convertendo a Deus e se aproximando mais dele, Vivendo agora uma nova vida para Cristo, porque é preciso de arrependimento, para se chegar a Deus. Quando a gente se arrepende, a gente vai ter uma transformação na nossa vida, a gente vai ter uma transformação de mente, que arrependimento quer dizer no grego metanoia, que é a mudança de mente. Então, quando a gente se arrepende, o Espírito Santo vai moldando o nosso coração e a nossa mente, e ele vai tirando todas as coisas velhas e erradas que a gente fazia e colocando as coisas do Espírito, as coisas de Deus. E aqui também uma frase do autor John Stott que fala assim: o arrependimento é a porta de entrada para a vida cristã, é o caminho de volta para Deus. Por que fala o caminho de volta para Deus? Porque quando Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, que foram os primeiros habitantes da terra, O primeiro homem e a mulher da terra, ele criou para ter comunhão com ele, para ser amigos dele. Mas o diabo, com inveja de Deus, o diabo sempre quis estar no lugar de Deus. Então, como ele não conseguiu, Deus o expulsou do céu e ele veio para a terra. Então, como ele não conseguiu ocupar o lugar de Deus, ele investe na vida dos seres humanos. Ele quer destruir as coisas perfeitas que Deus fez. Deus fez o homem perfeito e a mulher perfeita para serem amigos e unidos a ele. Mas o diabo ficou com raiva e inveja e quis destruir essa comunhão. Então, a partir do momento que ele chegou até Eva e disse para ela que ela poderia comer aquele fruto que Deus tinha proibido. Deus deu um lugar lindo para eles morar e eles poderiam comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando eles comessem aquela fruta daquela árvore, o mal ia entrar na terra. Só que o inimigo enganou eles, Ele ludibriou eles de uma forma que eles acabaram caindo, na tentação, e eles acabaram se separando de Deus e com isso arrastando toda a humanidade também pelo mesmo caminho. Aí para isso, como a humanidade foi afastada de Deus, como nós fomos separados do Senhor, ele, para que a gente se reconciliasse com ele novamente, para que a gente pudesse ter comunhão com ele novamente, a gente precisa se converter. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, porque como Adão e Eva pecaram, nós já nascemos pecadores, os nossos pais, Adão e Eva. Então a gente já nasce com essa raiz do pecado dentro do nosso coração e do nosso ser. Por isso que o arrependimento é a porta, É o caminho de volta para Deus.
Então, todos precisam encontrar a Deus, todos precisam de Deus. Quando as pessoas vivem sem Deus, elas vivem uma vida sem paz, sem alegria, e a gente precisa dele. E não somente para viver uma vida de paz aqui na terra, a gente precisa dele principalmente para a eternidade, pois a nossa vida aqui na terra é passageira, nós somos apenas peregrinos, estamos só de passagem, mas a eternidade é para sempre. A eternidade lá nós vamos viver o eterno, né? Vamos viver quem viveu para Cristo, quem se arrependeu, voltou para Deus. Voltou para o caminho certo que deveria estar sempre. Mas quem não aceita Cristo, infelizmente, irá para a condenação eterna. E essa condenação eterna é a separação total de Deus. E nessa separação total de Deus é viver com o diabo e os seus demônios, pois ele, infelizmente, conseguiu e vai conseguir levar muitas pessoas para lá. Porque muitas pessoas não querem a Cristo, muitas pessoas não aceitam a Jesus como Salvador. Muitos até diz que crê, tem fé nele, mas não se arrependem, né? Não tem a transformação de mente, que é a metanoia, não tem a mudança de vida, a mudança de caráter. E a gente, para voltar para Cristo, para viver com ele, a gente tem que ter transformação. Porque se não fosse para isso, então para que Jesus viria ao mundo? Se não fosse para nos salvar, se não fosse para nos levar de volta para Deus novamente. Então fica hoje essa meditação, essa reflexão da palavra do dia de hoje, né? Que foi falando sobre o arrependimento, pois nós precisamos nos arrepender. O apóstolo Pedro pregou sobre arrependimento. O nosso Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, também ele já começou falando sobre o arrependimento, ele chamando o povo para se arrepender dos seus pecados. O apóstolo Paulo, todos os discípulos, né, creio eu, que pregaram sobre o arrependimento, pois é o que nós precisamos, é se arrepender e se voltar para Deus e viver para Ele. E quando nós aceitar a Ele e se arrepender todos os dias também, pois nós somos falhos e pecadores. E a gente comete falhas, né? A gente precisa se arrepender todos os dias e pedir perdão das nossas falhas, dos nossos pecados e dos nossos erros. Amém? Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Se você está chegando aqui, que você possa nos acompanhar todos os dias, né? Possa curtir, comentar e compartilhar. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém?